Eu tenho uma informação para dar para você que é surpreendente. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que mais de 87% dos funcionários fracassam em suas empresas porque não tem inteligência emocional? What? What the fuck? É isso mesmo, apenas 13% são demitidos ou fracassam por suas habilidades ou por suas competências. Existe uma frase que diz assim: você é contratado pelo seu currículo, mas você é demitido pelos seus comportamentos. E tudo isso aponta para a inteligência emocional. E se você não está tendo resultados que você gostaria de ter no seu trabalho, é porque talvez você não esteja tendo inteligência emocional para conseguir lidar com as suas emoções, com as emoções das pessoas que estão ao seu redor, porque você não consegue estar lidando com o dia a dia, com os seus clientes, com os seus líderes, com o seu chefe. E tudo isso, cara, você não gosta do que você faz, você tá fazendo de mau grado, você entrou numa rotina, sabe, cara, num ciclo que você faz sempre aquilo como um gatilho mental, falando sempre do mesmo jeito, agindo sempre da mesma forma, quer dizer, não tendo inteligência emocional para lidar com o dia a dia e, consequentemente, não performa no trabalho, talvez você seja vendedor, não consegue atingir as suas comissões. Então, olha só, o quanto a inteligência emocional é importante para você, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para você ter alta performance. Então, você quer entender sobre tudo isso? Fica nesse vídeo até o final. Bom, meu irmão, deixa eu só te contar uma história, para ver se você entende, para ver se você se encaixa às vezes nessa história que eu vou te contar. Eu era uma vez um vendedor, tá? E esse vendedor, ele não estava conseguindo bater as suas metas. Ele não estava conseguindo atingir as metas do departamento. Ele não estava conseguindo, sabe, cara, atingir as comissões que ele queria atingir. Ele estava batendo somente o piso ali. Como ele não conseguia bater a comissão, né? A comissão desse departamento era de 17 mil reais. Então, para ele poder atingir e começar a comissionar, ele tinha que vender acima de 17 mil reais. Mas ele não conseguia vender, não conseguia atingir a comissão mínima. E por isso ele não atingia nem o teto, né? Ele ganhava ali o salário mínimo, o mínimo garantido como vendedor. Então olha só, cara, que terrível. E consequentemente ele não realizava os sonhos financeiros dele, ele não conquistava, ele não mudava de nível. Sabe, cara, ele comprou um carro novo porque às vezes tinha um mês que ele vendia muito bem, né? Um mês por acaso ele vendia muito bem, entrava um bom cliente para ele. E aí ele comprava um carro, ele comprava alguma coisa, mas depois ele não conseguia pagar por isso. Por quê? Porque ele não conseguia manter aquela consistência, ele não conseguia manter aquele resultado. Né? E Victor, o que isso tem a ver com inteligência emocional? Eu vou te falar, calma. E esse cara, ele ia pro trabalho e quando ele não conseguia bater as metas dele, ele começava a falar com o cliente aqui e o primeiro não. E aí passava dia 1, dia 2, dia 3, dia 10, ele via que ele não estava vendendo, que ele estava lá em último nas metas, que ele não estava conseguindo, ele fazia a matemática e a cada dia que passava ele falava assim, cara, amanhã eu tenho que vender 2 mil para poder bater a meta. Aí ele não vendia 2 mil nesse dia. Aí no outro dia ele falava, cara, hoje eu tenho que vender, não é 2, eu tenho que vender 2.200, porque agora eu tenho que compensar o que eu não vendi o dia anterior. Então, quer dizer, tudo isso gerava para ele insegurança, gerava nele medo, gerava nele raiva, gerava nele culpa de ele não ter conseguido N sentimentos negativos, N sentimentos tóxicos. E esses sentimentos atrapalhavam diretamente no relacionamento dele. Ele chegava em casa estressado, brigava com a mulher, briga com os filhos, briga com a mãe. Seu prego, eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Glenn. Né, cara, briga no trânsito com as pessoas, ele trata mal os clientes. Por quê? Porque no dia 1 ele tá bem, ele tá animado, ele tá empolgado, né? É um novo ciclo que começa. Não, esse mês vai dar certo, esse mês eu vou conseguir. Aí passa dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, aí ele vê que não tá dando certo, que as metas, os números não estão chegando. Aí ele começa a atender mal o cliente, ele começa a desistir no primeiro não, né? Então quer dizer, olha só, as emoções dele estão abaladas. Aí ele começa a brigar com o cliente, brigar com os amigos no trabalho, ele começa a desrespeitar o chefe. Então quer dizer, 80% desses vendedores fracassam porque não tem inteligência emocional. Não vendem porque não tem inteligência emocional. Mas talvez o seu trabalho seja administrativo. E você tenha um chefe, você tem ali uma demanda de trabalho, você tem ali coisas que te colocam numa rotina, é sempre a mesma coisa, é toda vez o mesmo relatório, muda mês, entra mês.
E aquilo te deixa inseguro, aquilo te deixa insatisfeito, aquilo te deixa paralisado, com medo de mudar. Quer dizer, não tem inteligência emocional e acaba te atrapalhando no seu dia a dia, com os seus clientes. Talvez você tenha que lidar com clientes, né? Talvez você tenha que prestar suporte, você não tem mais paciência, você não tem mais saco para isso. Então eu estou trazendo dores aqui para que você veja o quanto a inteligência emocional interfere na sua vida, no dia a dia, na sua rotina de trabalho. E aí, voltando para a história do vendedor, o que esse vendedor começa a contar? Começa a contar historinhas, começa a falar assim, caramba, o problema é a minha empresa que não me dá clientes, que falta contato, que falta leads. O problema são as ferramentas que a minha empresa me dá. Né? Essas ferramentas travam, são ferramentas escassas, são ferramentas que precisam ser atualizadas, precisam ser melhoradas. O problema é o meu líder, que não me treina, que não me apoia, que não me ajuda. O problema é o meu gestor. O problema é a minha empresa, né, cara? O problema é o país que eu moro. O problema é o Bolsonaro. O problema é a Dilma, é o Lula. O problema é o Temer. Quer dizer, o problema é sempre o outro. Né? O problema é meu pai que não me apoia. O problema é minha mãe que não me ajuda. O problema é meu marido que não... O problema é sempre o outro, é sempre culpa do outro. Então quer dizer, se é culpa do outro, quem tem que mudar é o outro, quem tem que melhorar é a empresa. É a empresa que tem que me dar mais clientes, que tem que me dar mais ferramenta. Então quer dizer, tudo isso aponta para uma falta de inteligência emocional absurda. Sabe por quê? Porque quais são os pilares da inteligência emocional? A inteligência emocional, na verdade, o que é? Primeiro, é você saber gerir, é você saber lidar, é você saber trabalhar as suas emoções. E não só isso, é você emocionalmente, você estar curado, você saber gerir as suas emoções e você ajudar emocionalmente o próximo, porque tá todo mundo emocionalmente abalado, ainda mais num momento desse de pandemia, num cenário desse mundial. Então quer dizer, tá todo mundo à flor da pele, tá todo mundo emocionalmente abalado. Então quer dizer, emoções, inteligência emocional é isso, é você lidar com as suas emoções, você trabalhar e gerir ela. Só que como é que eu faço isso? Existem 5 pilares para você poder ter inteligência emocional. Então aqui ó, 5 pilares da inteligência emocional. Os 5 P's, vamos colocar os 5 pilares da inteligência emocional. Então quer dizer, cara, aqui ó, os 5. Isso daqui é um 5, não é um S. Isso daqui é um 5, não é um S. Então vamos lá. O primeiro pilar, meu irmão, vou colocar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. O primeiro pilar é a autorresponsabilidade. Responsabilidade. Vou colocar aqui para não ter que escrever tudo, senão vai demorar pra cacete. É a autorresponsabilidade. Deixa eu mudar de cor aqui porque talvez esteja um pouquinho apagado. O segundo pilar, autoconhecimento. Autoconhecimento. O terceiro pilar é o autocontrole. O quarto pilar é a automotivação. O quinto pilar e último é a empatia. Então esses daqui são os 5 pilares da inteligência emocional. Agora vamos trazer esses 5 pilares para esse vendedor. Quer dizer, o primeiro pilar da autorresponsabilidade, ele já reprovou. Né? Ele já reprovou nessa matéria. Por quê? Porque ele coloca a culpa na empresa, ele coloca a culpa na falta, ele coloca a culpa na ferramenta que ele precisa, ele coloca a culpa no país, no governo, no sistema, ele coloca a culpa no líder dele, no gerente dele. E talvez tudo isso possa ser verdade. Você pode ter um gerente ruim, ferramentas deficitárias, realmente tudo isso pode ser verdade. Só que quando você tem autorresponsabilidade, você entende que mudar isso é culpa sua, é responsabilidade sua. Mudar esse resultado só depende de você. Quer dizer, se nada disso tá bom, sai dessa empresa, meu irmão. Esse é o ponto. Puta, não tem nada bom aqui. Ah, vou ficar aqui mesmo, mas vou ficar reclamando. Né? Então, quer dizer, quem tem que mudar é eles para eu ser feliz. Quem tem que mudar é eles para eu me dar bem, para eu ter resultado. Então, se eles não vão mudar, mude você. Mude você de empresa, mude você de habilidade, mude você de conhecimento, mas mude. Assuma a responsabilidade, assuma o controle. Autocontrole, o terceiro passo. O controle da sua vida. Assuma o controle do seu barco. Para de dar o leme do seu barco para outras pessoas, para sua empresa, para o seu líder, para o presidente do seu país. E é ele que tem que direcionar o barco da sua vida para o lugar certo. Porque se ele não mudar, se ele não melhorar, fudeu. E você tá lá sentadinho só esperando. Então quer dizer, toma a porra do leme dessa pessoa, dessa prisão que você tá. A casa caiu, gente. E toma você a partida, toma você o controle disso. E começa a ter autorresponsabilidade.
Quer dizer, a autorresponsabilidade aponta também, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez você que seja vendedor, quantos cursos de venda você fez no último ano? Quantos livros de vendas você leu? Quantos seminários você viu? Quantos vídeos, quantos especialistas você viu de vendas? Ou seja, qual da sua área for. Quer dizer, autorresponsabilidade, você não aprendeu coisa nenhuma nova, você não viu vídeo nenhum novo, você não aprendeu habilidade nova nenhuma, mas quer crescer, mas quer evoluir, mas quer que as coisas mudem. Muda você primeiro, autorresponsabilidade. Depois, autoconhecimento. Autoconhecimento das suas emoções. Quer dizer, a partir do momento que agora que eu sei que eu sou o único responsável pela minha mudança, deixa eu me conhecer. Toda vez que eu ouço um não do meu cliente, toda vez que toda vez que o meu diretor, o meu líder, o meu chefe chega em mim e fala que eu errei, que sentimentos que eu tenho? Eu fico com raiva, com culpa, eu me sinto incapaz, eu me sinto inseguro, eu acho que eu não vou conseguir. Quais são, às vezes você chega no seu trabalho, a primeira vez, a primeira semana, o primeiro mês, você fica assim, caraca, eu não vou conseguir aprender isso, eu não vou conseguir desenvolver essas habilidades, eu não vou conseguir entregar isso daqui. E você fica com medo, você fica apavorado, e depois que você aprende, você vê que aquele bicho de 7 cabeças não era verdade. Então quer dizer, autoconhecimento, quando você ouve um não, você desiste no seu primeiro não, né, cara? Quando você ouve vários nãos, quando você vê um cliente chato, e aí você trata aquele cara mal, e aí você é arrogante, você se irrita facilmente. Você se irrita facilmente com seus colegas, com seus amigos, você não suporta, né? Você não consegue, às vezes, delegar uma atividade porque você acha que essa pessoa não vai fazer igual a você. Então, quer dizer, autoconhecimento das suas emoções, de como você se sente no seu dia a dia. Conhecimento próprio, né? Quando você tem autoconhecimento, você ajuda emocionalmente o próximo. Então, quer dizer, quando você sabe disso, por exemplo, quando você ouve um não do seu cliente, em vez de você deixar as suas emoções te dominarem, você vai, opa, calma aí, eu tenho autorresponsabilidade, tudo que acontece na minha vida é culpa minha, né? Eu tenho autoconhecimento, quer dizer, eu sei que esse não vai me deixar emocionalmente abalado, e eu também tenho autocontrole, quer dizer, eu mudo isso, eu ressignifico esse sentimento. Eu falo assim, eu não consegui sim nesse cara, mas no próximo eu consigo. Quer dizer, eu tenho autoconhecimento também das leis dos números. Por exemplo, se eu faço vendas, a cada 10 vendas eu fecho um cliente. Então quer dizer, eu vou ouvir 9 nãos. Então eu tenho que estar preparado, autocontrole para ouvir esses 9 nãos. Eu sei que o meu líder, toda vez que eu vou trazer um problema, ele aponta o problema dele para mim, ele se justifica, e aí eu fico com raiva, e aí há debate, e aí, quer dizer, como eu sei de tudo isso, eu tenho autocontrole, eu arrumo formas de como me comunicar. Quer dizer, eu sei que um cliente XYZ, quer dizer, eu sei que o meu amiguinho do lado, ele vai falar mal do trabalho, ele vai criticar, ele vai ficar reclamando o dia inteiro, ele vai ficar sendo negativo, ele só vai ficar falando, olha só isso, que tem que mudar, olha só. Quer dizer, ele vai ficar te inflamando contra a empresa, contra tudo isso, contra as coisas que acontecem. E se você não tiver autocontrole, você vai se deixar levar. Quer dizer, tá tudo bem com você, você acordou maravilhosamente bem, você tá trabalhando lá, você tá feliz, você tá motivado. Aí chega aquele cara do seu lado e fala assim, caramba, você viu o que aconteceu? Caramba, você viu fulano de tal? Caramba, você viu que a gente perdeu tal coisa? Quer dizer, esse cara te inunda de sentimentos ruins, de coisas negativas. E aí você não tem autocontrole, você deixa aquilo te dominar. Você não tem autoconhecimento das suas emoções, você deixa aquilo te dominar. Você não tem responsabilidade, autorresponsabilidade, aí você fica, caraca, verdade. Nossa, é verdade, quem tem que mudar é a empresa mesmo. Nossa, é verdade, quem tem que mudar são as pessoas mesmo. Quer dizer, não sou eu que tenho que mudar. Então, olha só, como uma coisa interfere na outra. Automotivação, meu irmão, você tem que estar motivado, independente das circunstâncias, independente do seu chefe te dar um aumento ou não, independente do seu cliente falar sim pra você ou não, independente das circunstâncias, das coisas externas, independente do seu carro quebrar no meio do caminho ou não, independente do ônibus furar o pneu no meio do caminho ou não, independente do metrô estar lotado, independente de qualquer coisa, você tem que estar motivado, você tem que chegar no trabalho feliz, você tem que chegar no trabalho alegre. As pessoas precisam olhar para você e se motivarem, ou as pessoas olham para você e ficam mais tristes do que estão, ou as pessoas olham para você e ficam mais, quer dizer, puta, se aquela pessoa tá assim, imagina eu como é que vou estar. Né? Às vezes você se espelha nas melhores, nos líderes, nas pessoas que mais têm resultado, e aí essa pessoa está um dia triste, essa pessoa está um dia, ela não consegue atingir a meta dela, e aí você fala assim, pô, se essa pessoa está assim, imagina eu.
Então quer dizer, isso te desmotiva, isso... Por quê? Porque você coloca a sua motivação no seu líder, e aí você vê que o seu líder não muda, e você fala, quer dizer, já que ele não muda, então eu vou fazer tudo igual mesmo, então foda-se. Então quer dizer, já que ele não muda, que se dane essa merda. Até ativei aqui, sei lá o que eu fiz. Então quer dizer, já que ele não muda, dane-se, aí eu começo a desleixar, eu começo a fazer tudo de qualquer jeito, eu começo a fazer tudo pelas coxas. Então quer dizer, por quê? Porque eu fico dependendo da minha motivação no próximo, no outro. E a minha motivação tem que vir de mim, meu irmão. Eu tô motivado porque eu sou feliz, porque eu tenho vida, porque eu respirei, porque eu acordei hoje, porque eu tenho... Sabe, cara, porque eu tenho mais uma chance de mudar, porque eu tenho mais uma chance de evoluir, mais uma chance de fazer diferente. Então eu estou motivado. E a empatia, meu irmão, quinto passo é você ter empatia com o próximo, porque a inteligência emocional no trabalho, ela fala sobre você, sobre as suas emoções, sobre você gerir as suas próprias emoções, mas sobre você ajudar emocionalmente o próximo. Quer dizer, quando o seu chefe vir com uma patada, você não vai se desculpar, você não vai alimentar ele, você vai simplesmente ouvir, você vai falar, é verdade, chefe, autorresponsabilidade. Verdade, tudo que acontece é culpa minha. Mas a culpa foi do meu funcionário, foi do meu liderado que fez errado. Mas quer dizer, se ele fez errado, você comunicou errado, culpa sua. Quer dizer, quando alguém chega e fala que você errou, autoconhecimento, como você se sente? Você fica na defensiva, você fala, não, eu errei, mas olha isso, mas olha aquilo outro, mas essa pessoa que também fez isso. Você começa a se justificar, autoconhecimento, para de se justificar, é feio. É feio se justificar quando alguém aponta um erro seu. Quer dizer, você fica... É uma insegurança, é uma incapacidade, é um sentimento de ataque, é um sentimento de... É como se fosse um animal acuado. E a primeira coisa que eu faço é dar uma patada, a primeira coisa que eu faço é sair correndo, é acusar o outro, é me defender. Assuma a responsabilidade, meu irmão, ou minha irmã. Então quer dizer, empatia, para lidar com o próximo, para entender às vezes que o próximo, ele tá dando o melhor dele com aquilo que ele recebeu. Quer dizer, às vezes o seu líder, ele é grosseiro, ele é arrogante, às vezes o seu amigo do lado, ele só fala de coisa ruim, ele só fala de coisa negativa. E aí você tem que entender que aquilo é o melhor que ele pode dar. Às vezes ele te traiu, às vezes ele passou por cima de você, às vezes ele pegou a sua ideia e apresentou pro líder como se fosse dele, às vezes ele pegou o seu cliente e falou como se fosse dele. Às vezes você faz o trabalho do seu líder, do seu gestor. Então quer dizer, cara, você tem empatia por ele, para você entender que ele tá dando o máximo que ele pode dar, que ele aprendeu aquilo, que ele foi ensinado daquela forma. Então, quando você tem empatia, isso você consegue fazer, trabalhar com isso em todas as áreas da sua vida. Talvez, irmão, até sou. Peguei um papel aqui, eu até sou. Quer dizer, empatia às vezes com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com os seus amigos. Então, às vezes o seu pai, ele não te deu carinho, não te deu amor, não te deu um abraço, não te deu... Às vezes a sua mãe não te apoiou, às vezes sua mãe, que era para ser a pessoa que devia te amar, te cuidar, te consolar, não fez tudo isso. E aí você fala, puta, é minha mãe que não me apoia, é não sei quem que não me apoia. E quando eu tenho empatia, eu sei que infelizmente ela tá dando aquilo que ela recebeu. Claro, e na grande maioria das vezes, infinitamente menor do que ela recebeu. Porque às vezes, assim, quando meu pai não me dá carinho, eu falo assim, eu não vou ser igual ao meu pai, eu vou dar carinho pro meu filho, mas de alguma forma, ou a minha mãe, ou sei lá, não importa quem te criou, quem te formatou, quem te programou, seu avô, seu tio, seu cuidador, E aí você não quer fazer aquilo, mas você acaba fazendo consequentemente, só que de forma menor, de forma menos intensa. Como assim, Victor? Eu vou trazer uma história minha para você entender o quanto a inteligência emocional me atrapalhava também no meu trabalho. Quer dizer, eu conto isso aqui em vários vídeos, eu tinha um sentimento dentro de mim que eu descobri há pouco de abandono. Por quê? Porque meu pai se separou da minha mãe e ele me deixava na casa da minha avó aos domingos e eu ouvia assim, pô, seu pai é foda, te abandona aqui e vai fazer tal coisa. Então o sentimento é de que eu não era importante, de abandono. E consequentemente eu abandonava os meus projetos. Os projetos que eu começava eu não terminava. O curso de inglês que eu começava eu não terminava. A faculdade que eu começava eu não terminava. Às vezes a liderança que eu tinha que liderar, que eram os meus times de liderados ali, eu passava uma atividade e depois eu abandonava essas galera, essas pessoas, esses projetos.
Então, como eu não tenho inteligência emocional para entender sobre tudo isso, isso me atrapalha diretamente no meu trabalho. E aí eu não tenho autorresponsabilidade, eu não conheço essas minhas emoções, eu não tenho controle disso, eu não me motivo independente da situação. Eu não tenho empatia pelo próximo, porque como eu sei desses meus problemas, eu sei que o próximo também. Às vezes o comportamento do próximo aponta para um bloqueio que ele tem. E como eu vou julgar ele se eu sei que isso também acontece comigo? Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu tenho tudo isso. E isso me ajuda no trabalho, me ajuda em qualquer lugar, me ajuda em casa, me ajuda com a minha esposa, com os meus filhos. Quer dizer, eu não tenho filho, né? Já tô profetizando. Como diz alguns gurus aí, já tô fazendo download do projeto. Então tudo isso é para você ver o quanto é importante ter inteligência emocional, o quanto isso pode te ajudar no seu trabalho. E quando você tem inteligência emocional, para você ressignificar as suas emoções, transformando emoções e sentimentos ruins em emoções e sentimentos bons, fortalecedores, consequentemente você tem mais alta performance, você melhora os seus resultados, você melhora as suas atitudes, você melhora os seus comportamentos e consequentemente melhorando os seus comportamentos, você tem novos resultados, você tem mais performance, você tem mais saúde nos seus relacionamentos, você tem mais dinheiro no bolso. Você tem uma vida emocionalmente mais saudável. Olha só o quanto é importante no mundo de hoje. A principal pandemia do século não é o Covid-19, é a pandemia emocional, meu irmão. E se você não entende essa verdade, se você não entende isso, não adianta você fazer mais um curso de vendas, de administração, de porra nenhuma, porque você não precisa de novas habilidades. Você precisa de inteligência emocional, para você conseguir pegar tudo isso que você já sabe. Você já sabe. A gente já sabe que para emagrecer eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me exercitar, eu preciso fazer talvez uma meditação, eu preciso, enfim. Eu já sei tudo isso. Mas por que eu não faço aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer? É porque eu não tenho inteligência emocional para lidar com isso. Porque às vezes no primeiro dia eu acordo atrasado. Aí eu já acordo falando, caraca, eu sou um bosta, caraca, eu não consigo, caraca, não vai dar certo, caramba, olha os sentimentos que eu tô tendo. E consequentemente, aí no outro dia eu não acordo, aí no outro dia aí já era, aí não acordei 1, 2, 3, então, né, mano, foda-se, já não acordei mesmo, e aí você já desiste de novo, e é mais um projeto que você não termina, e é mais um projeto que não dá certo, porque eu não tenho inteligência emocional, eu não consigo gerir as minhas próprias emoções. Então tudo isso, cara, é muito importante para você ter resultados no seu trabalho, para você poder ter inteligência emocional no seu trabalho. Então trabalhe esses 5 pilares dentro da sua vida, em todas as áreas, não só no trabalho. Trabalhe esses 5 pilares no seu relacionamento. Trabalhe esses 5 pilares na sua vida social, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. E eu tenho certeza absoluta que você vai ter resultados extraordinários em pouquíssimo tempo. É só essa chave mudar, que consequentemente esses resultados mudam. Agora eu quero que você comente aí embaixo pra mim. Em qual pilar você tem falhado? Qual é o pilar que você não tem conseguido desenvolver direito? Qual é o pilar que você não tem conseguido? Sabe, cara, fala pra mim. Comenta aqui embaixo, porque eu vou criar conteúdos exclusivos para cada pilar desses daqui. Tá bom? Então, um beijo no seu coração. Tenha inteligência emocional no seu trabalho. Tudo isso daqui é um conteúdo maravilhoso que eu tirei do meu curso sobre inteligência suprema. E se você quiser saber mais, me procura no meu Instagram. Vai estar aqui embaixo, Victor Trajano 6. Me procura lá, me manda direct, me chama no WhatsApp, faz sinal de fumaça, faz alguma coisa, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo. Se fez sentido pra você, manda pra sua equipe no trabalho, manda no grupo do WhatsApp lá, pede pro seu supervisor, pro seu gerente, pro seu líder, passar pra equipe, porque é muito importante que todos vocês entendam o poder da inteligência emocional. Um beijo no seu coração e tamo junto.